Se você está nesse vídeo é porque provavelmente você tem dificuldade em escrever redação. Mas calma, eu vou te ajudar com isso. Eu estou aqui com as duas provas que eu fiz na Uniswan. Em uma delas eu tirei 8.7 na redação, que foi essa última que eu fiz, que aconteceu em maio. E na outra, que foi de 2023.1, eu tirei 9.8. Eu vou ler todas as duas para vocês terem como base, tá? E no próximo vídeo eu vou gravar mais detalhadamente tudo que eu aprendi até hoje sobre redação e vou compartilhar com vocês o pouco que eu sei. Lembrando que eu não sou professora, eu não tenho formação com isso, mas eu estou feliz em compartilhar com vocês o pouco que eu sei. E também vale lembrar que eu não escrevo aquelas redações com vocabulário muito difícil, eu não faço isso. Eu escrevo com palavras básicas que a gente usa no dia a dia, lógico, usando conectivos, né, vírgula, tudo que é necessário para atingir uma boa nota na redação, que é o que eu vou passar aqui para vocês, mas eu não escrevo palavras muito difíceis, né, do nosso vocabulário, eu não faço isso. Só para vocês terem uma noção de que não precisa ser nenhum expert para poder tirar nota boa na redação, beleza? A primeira coisa é que vocês precisam ter uma rotina de estudo de redação. Eu faço pelo menos uma redação por semana e aconselho vocês fazerem também, que aí na próxima prova da Uniswan, que vai acontecer em dezembro, vocês já vão estar excelente. A redação, ela precisa ter uma introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e uma conclusão. Mas Mariana, eu não estou entendendo nada, me explica direito. Calma, eu vou te explicar. No Enem, pode escrever até 30 linhas, mas no vestibular solidário da Uniswan, eles estipulam um número menor. Eles pedem para fazer no máximo 25 linhas e no mínimo 15 linhas. Então, o que eu aconselho vocês é dividir, né? Por exemplo, na introdução você escreve de 5 a 6 linhas, no desenvolvimento 6, no desenvolvimento 2, 6, deixa a maior parte de linha para a conclusão, porque na conclusão vocês vão precisar apresentar uma proposta de intervenção contendo a ação, o agente, o meio e a finalidade. Então é bom você fazer esse detalhamento, né? Eu aconselho vocês a fazer esse detalhamento para garantir uma nota muito boa. Então eu aconselho vocês deixarem um pouco mais de linha para a conclusão. Então, voltando. Na introdução, vocês basicamente vão apresentar o tema e vão problematizar. Eu gosto de começar a minha introdução usando um filósofo ou um filme, alguma coisa. Geralmente, eu começo a minha introdução usando a citação do Immanuel Kant, que ele diz assim: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Essa citação se encaixa basicamente em todos os temas, na verdade, visto que tudo nessa vida se resume à educação. Tudo, para tudo você precisa ter educação. Então, para todos os temas, essa frase se encaixa, tá? E aí, eu começo falando a frase do Immanuel Kant, e aí eu problematizo. E aí eu gosto da seguinte frase. Ao analisar o tema, aí você vai colocar o tema, vamos supor que é bullying nas escolas. Aí você vai colocar, ao analisar o tema bullying nas escolas, vê-se que isso tem sido um problema e precisa ser resolvido. Ou o tema bullying nas escolas nos faz refletir que isso tem sido um problema e precisa ser resolvido. Pronto, já está pronta a introdução. Você viu como é fácil? Você citou um filósofo e você problematizou. Pronto, em 4, 5 linhas você já fez a introdução. Viu que não é um bicho de 7 cabeças? Agora vamos para desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, você vai usar alguma área do conhecimento que você tem. Seja uma notícia, o ideal é que seja uma notícia. Caso você não se recorde de nenhuma notícia, você pode pegar um dado estatístico do texto motivador, tá? Não tem problema nenhum você pegar dados estatísticos. Eu vou ler minha redação e vocês vão perceber que eu sempre pego um dado estatístico quando eu não lembro de nada. E aí vocês vão usar como dado estatístico. Pronto, não é copiar e colar não, tá, gente? Não é copia e cola não. Vocês vão mudar algumas palavras, usar sinônimo, para não ficar exatamente igual, tá? E aí vocês vão ressaltar que isso é um problema.
eu gosto de começar o meu desenvolvimento 1 da seguinte maneira. Primeiramente, vale ressaltar que eu pego o dado estatístico, né? E aí eu coloco as minhas palavras bonitinho. No terceiro parágrafo, você tem que sempre casar, né? Um parágrafo ao outro. Então, eu fiz a minha introdução, aí vocês perceberam que no meu desenvolvimento 1, eu usei, né? Primeiramente, vale ressaltar que, ou primeiramente, está fazendo a função de conectar minha introdução com o meu desenvolvimento. Então, no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2, vocês precisam fazer a mesma coisa, vocês precisam usar conectivos, tá? No desenvolvimento 2, vocês podem começar, né, assim. Outro sim, convém frisar que eu utilizo bastante também. Vocês podem começar. Além disso, convém frisar que eu vou fazer um outro vídeo também, só sobre conectivos, para ajudar vocês. E aí vocês meio que relembram o que vocês falaram no desenvolvimento 2. Vocês terminam a frase da seguinte maneira, que é geralmente como eu gosto de terminar. Logo, as crianças ou os estudantes, né, lembrando que o tema é bullying nas escolas, carecem não só de, mas também de, ou não só pela, mas também por. E aí você coloca, carecem não só pela falta de consideração dos colegas de escola, mas também pela falta de assistência do governo, tá? E isso ajuda muito, basicamente culpa o governo para tudo. Isso também é uma dica. Na conclusão, vocês vão basicamente desenvolver uma proposta de intervenção, que aí vocês vão falar um agente, um meio, a ação e a finalidade. Eu gosto de usar o MEC, né, se eu sou de educação. E aí eu começo, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Eu sempre começo com essa frase. Vocês podem dar uma modificada usando, sendo assim, medidas são necessárias para resolver o impasse. Ou, dessa forma, medidas são necessárias para resolver, mudar o conectivo. E aí eu retomo com uma outra citação do filósofo chamado Confúcio, que ele diz assim: saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Olha só que citação para você usar na conclusão. Eu sempre uso e sempre dá certo. E aí você vai falar um agente, né? E você pode usar o governo, já que você citou o governo como um culpado, em parceria com o MEC, né, Ministério da Educação. Pode desenvolver palestras ministradas por psicólogos, falando as causas e as consequências do bullying, como isso pode afetar no desenvolvimento, né, da criança e do adolescente na fase adulta. Eles podem se tornar depressivos, enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês com isso. E aí vocês têm que fazer um detalhamento, né? Quem vai ser o agente? Provavelmente vocês podem usar o governo. O que vai ser feito? No caso, a ação, uma palestra. O meio, né, que eu não disse, o meio de impostos pagos pela população, que é o que geralmente eu uso. E aí, qual é o meio? Impostos pagos pela população. E qual a finalidade? Vocês podem usar a finalidade como ter uma sociedade mais empática e unida, algo desse tipo, né? Isso ajuda muito. Agora eu vou ler a minha redação para vocês terem uma noção. Vou ler primeiro a de 2023. 2023.1. Vou ler para vocês aqui. O tema foi a educação para a ressocialização do apenado no Brasil. Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, Constituição Federal, aconselho vocês a estudarem sobre isso também. Esse artigo da Constituição Federal é muito importante. No artigo 6º, ele garante o acesso à educação, à saúde. Então, se cair sobre saúde também, vocês podem usar o artigo 6º. Então, voltando aqui, eu comecei assim: segundo o artigo 6º da Constituição Federal, todo cidadão deve ter acesso à educação como um direito social. Então, eu usei o artigo 6º como meu repertório sociocultural, né? E aí eu continuo. No entanto, o tema é educação para a ressocialização do apenado no Brasil. Repetir o tema nos faz refletir,
nos faz refletir que esse cenário tem sido um problema no país e isso precisa ser resolvido. Então aqui eu apresentei o tema, né? Eu reforcei o tema que eles colocaram, eu usei a Constituição Federal como repertório e eu problematizei, né? Isso tem sido um problema e precisa ser resolvido. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, vale ressaltar que, de acordo com uma matéria publicada pelo Globo, mostrando informações do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, de 10 anos atrás, mostra que o número de penitenciários interessados nos estudos chega a ser inferior a 22%. Isso eu peguei no texto motivador, tá? O que dificulta sua ressocialização na sociedade, tendo em vista que a educação é o primeiro passo para o indivíduo exercer sua cidadania. No segundo desenvolvimento, outro sim, convém frisar que, a frase que eu expliquei para vocês, as autoridades não prestam a devida atenção ao problema. Dessa forma, conectivo, os penitenciários carecem não só pela falta de oportunidade, mas também pela falta de assistência do governo. Olha a culpa do governo aí. Ademais, vale citar que a ausência de interesse nos estudos é ocasionada devido à falta de estímulo. Então aqui, eu usei a frase que eu expliquei para vocês, né, do outro sim, convém frisar que eu culpei o governo, né, eu falei que a culpa é do governo, e falei também que a falta de interesse nos estudos dos apenados é ocasionada pela falta de estímulo, ou seja, eles não são estimulados, né. E aí eu concluí da seguinte forma: portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Sendo assim, o MEC, Ministério da Educação, em parceria com o DEPEN, né, que é o Departamento Penitenciário, deve criar projetos por meio de impostos pagos pela população que estimulem e incentivem esses presos a estudarem e buscarem qualificações. As medidas visam combater o problema de forma precisa e democrática. Então, a conclusão, eu usei a frase do Immanuel Kant, né, e eu fiz uma proposta de intervenção, né, que seria criar projetos por meio de impostos pagos pela população para ajudar e estimular os apenados a estudar e buscarem qualificações. E aqui, quem que vai fazer isso? Eu coloquei aqui o MEC e o DEPEN, né? O que eles vão fazer? Qual que é a ação? Criar projetos que estimulem e incentivem presos a estudarem e buscar qualificações. Essa é a ação. Qual o meio? O meio é impostos pagos pela população, né? E qual que é a finalidade? A finalidade é combater o problema de forma precisa e democrática. Essa redação aqui, que eu vou repetir para vocês o tema, que foi a educação para a ressocialização do apenado no Brasil, eu tirei 9.8. Essa aqui eu tirei 9.8. Agora eu vou ler a última prova. Eu vou ler a redação da última prova, que foi essa que aconteceu em maio. Nessa aqui eu tirei 8.7. Vou ler meu rascunho aqui. O tema foi os perigos da obesidade infantil. Esse foi o tema. Eu comecei assim: de acordo com o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Logo, o tema, os perigos da obesidade infantil, nos faz refletir que a obesidade infantil tem se tornado perigosa e isso é um problema que precisa ser resolvido. De novo, eu fiz, né, aquela questão de iniciar com uma citação filosófica e de retomar o tema e problematizar. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, vale ressaltar que, segundo uma notícia publicada no site Gov, cujo assunto era um alerta sobre a obesidade que afeta cada vez mais nossas crianças, cerca de 31,8% das crianças entre 5 e 9 anos estão com excesso de pesos, 15,8% obesas. Esse dado eu peguei aqui no texto motivador, tá? O texto motivador, ele mostra aqui 15,8% de crianças entre 5 e 9 anos estão obesas e 31,8% estão com excesso de peso. Eu peguei do texto motivador.
o terceiro parágrafo, né, que é o desenvolvimento 2, eu comecei com a seguinte frase, que foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. Outro sim, como frisar que as autoridades não prestam a devida atenção ao problema, visto que, embora o sobrepeso de nossos pequenos seja cada vez mais alarmante e preocupante, nada é feito para combater o problema. Sendo assim, as crianças carecem não só por sofrer consequências graves de saúde ocasionada pela obesidade, mas também pela falta de assistência do governo. Ou seja, de novo, culpando o governo. Né? O que eu fiz aqui? Aqui eu usei um dado, aqui eu retomei, né, com um conectivo, foi o outro assim, retomando, conectando um ao outro, e mais fiz do que ressaltar que a obesidade é um problema e que ela persiste porque o governo não faz nada. Basicamente eu falei isso. E aí, na minha conclusão, eu usei, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Segundo o filósofo Confúcio, saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Dessa forma, conectivo, o governo, em parceria com o Ministério da Educação, deve criar palestras, eu uso palestra como ação, a proposta de intervenção, voltando. Deve criar palestras educacionais informando os perigos da alimentação inadequada. Além disso, o governo, juntamente com o Ministério da Saúde, deve desenvolver projetos sobre alimentação saudável por meio de impostos pagos pela população. Tais medidas visam combater o problema de forma precisa e democrática. Então, assim, nessa aqui, eu tirei 8.7. Então, assim, dá para vocês terem uma noção de que eu faço a redação, né? Eu tenho um jeito de fazer a redação sempre da mesma forma e eu tirei notas boas. E eu não usei palavras muito difíceis. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo direitinho, porque eu sei que aqui eu dei só uma pincelada, não expliquei direitinho, né? Vou fazer um outro vídeo explicando detalhadamente o passo a passo, tá bom? Mas isso aqui, eu quero que isso aqui sirva de exemplo, que não precisa vocês terem um vocabulário lógico. Seria ótimo, né? Ter um vocabulário cheio de palavras difíceis, né? Seria ótimo. Só que não é necessário, não precisa disso para vocês alcançarem uma nota boa. Mas o importante é que vocês consigam escrever sobre qualquer tema. Se vocês tiverem uma estrutura direitinho, vocês vão conseguir desenvolver em cima de qualquer tema. Isso aqui é para mostrar para vocês que não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças, vocês também são capazes, basta vocês se esforçarem um pouco e ter uma rotina de estudo com redação, beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo direitinho, detalhado, tá? O que vocês precisam fazer e como fazer. Vou ler o passo a passo, vou botar um PDF direitinho, vou disponibilizar um PDF para vocês acompanharem direitinho, mais explicado, porque eu sei que aqui eu só dei uma pinceladinha, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo que eu postar, tá bom? Um super beijo, bons estudos, tchau!